Steam Deck OLED ou Legion Go S? Qual comprar? Se você viu meu review recentemente do Legion Go S, sabe que a Lenovo fez uma parceria com a Valve para desenvolver esse novo portátil. Além de descerem o preço, porque lá fora ele está custando menos que o Steam Deck OLED, você pode comprar o Legion Go S já com o Steam OS, que é um sistema feito para jogar, né, feito para consoles portáteis e muito melhor que o Windows 11. No caso, para jogar, né, pessoal? Sim, se vocês viram meu review lá fora, esse carinha aqui vai custar $50 a menos que o Steam Deck e tem um hardware mais potente. Então no vídeo de hoje eu vou comparar os dois para te ajudar a escolher qual você deve comprar. O portátil da Valve, que já está aí há alguns anos no mercado e assim, é o queridinho da galera, ou o Legion Go S. Vou falar de tudo, do conforto, construção, preço, bateria e, é claro, o que mais interessa, performance nos jogos. Como sempre, os capítulos estão aqui embaixo. Então, bora lá! Falando de sua construção, ambos são feitos de plástico. Um plástico texturizado e bem rígido, que se mostra bem resistente na mão, você não sente o portátil torcendo nem nada, e que passa um ar de rigidez. Uma coisa que eu sempre falo é que o Steam Deck tem esse plástico, só que ele marca muito. O meu, que eu uso sem capinha, sem nada, já só de colocar na mochila e tirar, já mostra bastante arranhados no plástico, tá? E isso não é de queda, isso é de literalmente colocar na mochila e tirar, porque como a case dele é muito grande, eu não coloco ele na case. Eu coloco ele direto na minha mochila, coisa que eu faço com todos os outros portáteis e nenhum está tão marcado assim. Principalmente o Legion Go S, que eu estou com ele já tem 2 semanas testando, levei para os lugares e nada no seu plástico, beleza? Por ele ser branco, é claro que ele vai sujar mais, não sei se com o tempo ele vai ficar encardido, só que assim, de marca de uso, eu acho que o plástico do Steam Deck marca mais. No conforto, a Lenovo caprichou muito nesse Legion Go S e dá pra ver que eles se inspiraram no Steam Deck, porque esse grip aqui atrás, meus amigos, de você colocar a mão, ele é grande, bem maior que no primeiro, bem maior que no ROG Ally e muito parecido com o do Steam Deck. Gente, isso ajuda demais para jogar. O conforto, principalmente na hora de ficar jogando deitado, mudou assim da água para o vinho. E para jogar também ele é muito bom no quesito botões, né? Tem até uma vantagem em relação ao Steam Deck, porque os analógicos do Legion Go S são magnéticos, ou seja, você não vai ter problema com drift. Os botões também são bem precisos, eles são de membrana, né? Mas eles são bem precisos. E algo que eu gostei é que a gente pode travar os gatilhos. Então você trava ele, ó, para ficar, né, mais direto para um jogo de tiro, ou destrava para você conseguir pressionar, ter uma precisão para um jogo de corrida, sei lá, para você controlar a aceleração do carro. Então isso é bem legal. No Steam Deck a gente tem 2 trackpads gigantes, no Legion Go a gente tem um pequenininho. Eu vou ser sincero que eu só uso o trackpad para navegar no Windows, ou no caso do Steam Deck, para navegar no Linux, tá? Quando eu vou no modo desktop, então isso para jogar, para mim, não é muito, assim, não muda nada. E uma coisa que eu achei ruim nele foi o D-pad. Eu não gosto desse D-pad inteiriço, né, que é com a base redonda. Eu gosto do D-pad separado, como no Steam Deck. Isso para jogo 2D, jogo de luta, eu acho melhor. Uma grande vantagem do Legion Go S para mim é que ele tem 2 USB-Cs Thunderbolt. Ou seja, dá para você ligar uma placa de vídeo externa nele e aumentar ainda mais o seu poder gráfico. Isso é muito legal. Eu vou fazer vídeo sobre isso, tá? Tô devendo vocês. Não esquenta não. Não dá para fazer isso no Steam Deck, porque a USB-C dele é apenas DisplayPort. O ponto negativo do Legion Go para mim é seu peso, né? Nesse quesito de construção é seu peso. Ele é quase 100 gramas mais pesado que o Steam Deck. E isso para jogar, alguém, né, pode falar que é um pouco ruim, só que graças ao grip eu não senti desconforto. Só que por ser mais pesado é um ponto, né, negativo. Quanto mais leve o portátil, para mim melhor, principalmente para levar em viagem, na mochila e tudo mais. Olha, de tela, o Steam Deck tem 2 variáveis, a versão LCD e a OLED, que eu estou comentando no vídeo de hoje. Ambas têm a mesma resolução, tá? Ambas as versões, tanto LCD quanto OLED, é uma resolução HD 1280 por 800,
No caso do Steam Deck LCD, temos uma tela de 60 Hz. E no caso do OLED, além da tela ser um pouquinho maior, com 7.4 polegadas, é uma tela de 90 Hz. Olha, tela OLED é fantástico. O brilho, as cores e principalmente o contraste dessa tela é assim, ó, muito bom. É simplesmente vibrante. Aí vocês vão falar, não, então nem precisa falar do LidiaGo, o Steam Deck já ganhou. Calma. O LidiaGo S possui uma tela IPS tradicional Full HD com 120 Hz de taxa de atualização, 100% do aspecto sRGB e uma qualidade de cor que, eu vou ser sincero, eu não senti falta do painel OLED. Gente, a Lenovo sabe fazer tela e a calibração dessa tela aqui é sensacional. Muita gente, inclusive, acha que é uma tela OLED, mas não é. Ela tem um contraste que não chega a ser tão grande igual de uma tela OLED, mas é muito bom. E assim, analisando a resolução, que esse daqui é 1200p, se você quiser jogar com uma resolução maior, você vai preferir a tela do LidiaGo S. Mas é claro, analisando friamente o display, a tecnologia do display, tela OLED é tela OLED, né? Ganha. Mas se você quiser mais resolução, e nem vai sentir tanta falta assim do OLED, o LidiaGo S é muito bom também. Só que agora é a hora da verdade, porque a gente vai falar do hardware e dos testes, né? No portátil da Lenovo temos o AMD Z2 Go, processador de 4 núcleos, 8 threads, com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. É o novo processador de entrada da AMD, mas é para começar, para ser a opção mais barata nesses portáteis. A vantagem é que ele consegue chegar até 40 watts de TDP quando conectado na energia. Na bateria, a gente vai até 33 watts no Windows. O Steam Deck possui um AMD Zen 2 customizado, tá? Com 4 núcleos, 8 threads também, só que vai até 15 watts de TDP. Então, assim, analisando apenas testes sintéticos de benchmark, rodando um Cinebench da vida, o LidiaGo S é bem melhor que o Steam Deck. Em multicore, a gente pega 3.911 pontos no Steam Deck, enquanto no portátil da Lenovo a gente consegue 5.924, ou seja, uma diferença de praticamente 50%, mais ou menos. Só que essa diferença não se mostra muito nos jogos por alguns motivos, tá? Vamos então começar os testes, lembrando que eu deixei em HD, porque a resolução da tela do Steam Deck é HD, então testei tudo em HD. Comecei no Black Myth Wukong, tá? Rodando com tudo no baixo, FSR em 60% e com Frame Generation. No Steam Deck conseguimos 56 frames por segundo, enquanto no LidiaGo S 73 frames por segundo. Ou seja, o portátil da Lenovo foi 28% melhor que o Steam Deck. Bem legal. Só que quando eu fui passar para outros testes, eu fiquei meio desconfiado que tinha alguma coisa acontecendo por causa do sistema operacional. Olha só, Cyberpunk 2077, também em HD com tudo no baixo, o Steam Deck conseguiu 49 frames. O LidiaGo, eu fiz várias vezes o teste e consegui 51 frames. Poxa, a diferença é muito pequena. O que aconteceu? E eu falo que o Windows é complicado para jogar e vocês não acreditam. Não sei se foi um update, algum serviço rodando no fundo, o driver da placa de vídeo que bugou, mas a performance do LidiaGo S começou a piorar nos meus testes. Mas aí, como eu sou teimoso, eu instalei o BaseOS, que é o SteamOS, né, compilado para esses portáteis. Eu até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. E refiz os testes. A performance foi outra. Cyberpunk 2077, mais uma vez, o Steam Deck conseguiu 49 frames por segundo, enquanto o LidiaGo foi para 62 frames por segundo. Ou seja, uma diferença de 26%. Olha só. Spider-Man 2 eu coloquei para rodar na mesma fase, né? Sem o Frame Generation, e o Steam Deck ficou ali muitas vezes rodando abaixo dos 30 frames. Cara, ficou ali 24, 25 frames, quando tinha muito inimigo, não estava tão legal. Enquanto o LidiaGo S rodou bem mais fluido, cheguei a passar dos 40 frames, sem stutters e sem quedas bruscas. Dá pra gente observar até no gráfico. Vitinho, coloca aí do lado pra galera ver o gráfico. Olha só a diferença do gráfico do Steam Deck pro gráfico do LidiaGo S. O único caso que eu não senti tanta diferença assim foi o Red Dead Redemption 2, que ele já roda muito bem no Steam Deck, e aí eu consegui 53 frames por segundo no LidiaGo S
enquanto o Steam Deck conseguiu 50 frames. Nesse caso a diferença foi pequena, eu repeti várias vezes o benchmark, mas ficou nessa. Mas o grande ponto é o seguinte, pensando só no processador, vou renderizar um vídeo, não sei quem vai fazer isso, né, mas sei lá, vou abrir muita coisa ao mesmo tempo, o processador do Legion Go S é 50% melhor em cálculos matemáticos, em processamento, do que o Steam Deck. Só que nos jogos, a gente vê uma diferença aí de 20%, 28%. E dependendo do Windows, né, se ele tiver meio bugado, igual aconteceu comigo, você nem vai ter isso, tá? Eu recomendo sempre tirar o Windows e deixar o Linux, beleza? E a bateria, Gabriel? Como fica nesse caso? O Steam Deck OLED tem uma bateria de 50 Wh, enquanto o Legion Go S tem uma bateria de 55 Wh. Só que ele tem um processador que consome bem mais. Então a gente colocando o Steam Deck OLED em 15 watts, que é o máximo que ele consegue, e o Legion Go S em 30 watts, que é o modo performance do Windows, que é o modo preset mais forte sem ser o customizado, rodando o nosso benchmark do Witcher 3, que é deixar o jogo rodando ali até ele desligar, sem travar os frames, sem nada, o Legion Go S morre em 1h30, né? A bateria dele vai embora em 1h30, enquanto o Steam Deck OLED fica 2 horas e 10 minutos longe da tomada, ou seja, mais 40 minutos de jogatina. Só que o seguinte, esses processadores mais fortes, a gente tem que saber brincar com eles. No caso do Witcher 3, por exemplo, eu posso colocar o Legion Go S em 15 watts, ou seja, o modo balanceado, que ele ainda vai rodar o Witcher 3 melhor que o Steam Deck OLED, no máximo, e vai conseguir ficar mais tempo fora da tomada. Nesse caso, eu consegui 2 horas e 15 minutos fora da tomada, mais uma vez, rodando um jogo com mais frames que o Steam Deck, rodando no máximo. Então daria, às vezes, para colocar em 12 watts o processador e ter quase 3 horas de autonomia, tá? Eu não consegui testar no Linux, tá? Esse teste foi no Windows, porque eu vou ter que devolver hoje mesmo o Legion Go S para Lenovo, então eu tô correndo para gravar esse vídeo, mas eu consegui no outro, eu vou refazer esses testes com o Linux também, tá bom? Que eu acredito que vai melhorar ainda mais a bateria. Mas Gabriel, poxa, eu tô na dúvida aqui, qual comprar? O Legion Go S ou o Steam Deck OLED? Vamos falar do preço, tá? Eu tô bem empolgado para ele lançar oficialmente aqui no Brasil, porque é o seguinte, o Steam Deck OLED hoje, ele vem só por Paraguai, vem por importação, gente que traz e vende aí no Mercado Livre. E ele tá custando cerca de R$ 5.000, R$ 5.400. Usado é claro que você vai achar mais barato, mas eu tô falando novo. E a gente no nosso grupo de ofertas já achou o Lenovo Legion Go de primeira geração, que tem um hardware melhor que esse daqui, e bem melhor que o Steam Deck OLED, por menos de 5.000, tá? Então se a gente analisar que lá fora esse carinha aqui é $50 mais barato que o Steam Deck OLED, se ele chegar aqui por uns 4.000, 4.500, mais barato também que o Lenovo Legion Go de primeira geração, não tem nem o que pensar. É aí nele, se você vai comprar os dois novos, né? Pô, Gabriel, eu tô entre Steam Deck OLED aqui de R$ 5.500 no Mercado Livre, ou o Legion Go S por 4.800, sei lá, 4.500, vamos supor. Consegui por 4.500. Eu iria no Legion Go S. Eu tô falando isso porque a gente sabe mais ou menos o preço do Legion Go de primeira geração, que tem um hardware melhor, tá? Mas no final do dia, eu iria no Legion Go S e colocaria o Linux nele, porque ele tem uma performance melhor. Mas aí, pô, Gabriel, eu não quero pegar o Steam Deck OLED, eu quero pegar o Steam Deck normal, o LCD, que tá na faixa de 3.000, a gente já viu até mais barato disso lá no nosso grupo de garimpos do Telegram, a gente já mandou ele por 2.800, 2.700, não lembro, tá? Nesse caso, se você vai fazer upgrade depois de memória, né, porque o Steam Deck base tem só 64 GB, e você não tá muito aí para uma tela pior e para uma performance pior, aí pode ir no Steam Deck que você ainda vai gostar bastante dele, beleza? Mas se tiver muito próximo o preço, vai de Legion Go S sem pensar duas vezes, beleza? Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui! Deixa eu devolver para Lenovo antes que eu faça mais coisa com ele.